Madruga. Olá, boa noite, me escutam? Escutamos. Tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo, graças a Deus. Faz tempo que a gente não se fala aqui, né? Em tempo real. Na correria, dia a dia faz parte. Legal. Boa noite, Fabrício, Alberto, Deise, Marcelo, Rodrigo, Michele. Normalmente, Madruga, a gente inicia às 19 horas, né? Então, hoje já estamos começando um pouco mais cedo. O pessoal vai entrando aqui, né? O pessoal Tranquilo? vai Não. entrando. Vamos dar mais uns minutos aqui para a gente começar. E aí, como é que são as coisas? Já está engatando no doutorado? Eu estou dividido na realidade. Eu estou como aluno especial para o doutorado, esperando na realidade a resposta agora. Ah, Acho que até sexta-feira sai de um edital de aluno especial que eu me inscrevi. hum? E estou fazendo uma licenciatura para eu poder literalmente licenciar, ou seja, dar aula diretamente, porque eu estou ainda na expectativa do último concurso que eu fiz. Eu fiquei bem classificado, mas o concurso teve questionamento jurídico e aí atrasa tudo, né? Aí não tem muito o que fazer. É para professor o concurso. Isso, Para instituto? isso. De Camaquã, mais pro centro do Rio Grande do Sul. Ah, legal. Legal. Você está em que cidade aí do Rio Grande do Sul? Pelotas, no extremo sul, Pelotas mesmo. Uhum. quase, quase no Chuí, quase Ah, no limite ao sul do país aqui, mas acho que é o último centro regional do Bando da Paz do Sul aqui do Rio Grande do Sul, literalmente. que bacana. Eu tenho um colega lá do MGI, que ele é do Sul. A cidade dele é São alguma coisa, São Martinho, é uma cidade pequena. Eu vou depois pegar. É o Marco, ele mora aí. Eu vou pegar depois direitinho. Tem cidade pequena com nome de santo aqui no Rio Grande do Sul, tem de sobra. Ele falou assim que, Thiago, acima de 120 mil habitantes, 200 mil habitantes, tem pouquíssimas cidades no Rio Grande do Sul, que são cidades maiores, assim, nós conversando hoje. Sim. Falando em IGI, depois você lembra lá daquele processo lá, viu? Não, sem falta. Vou agilizar hoje, eu acho que eu consigo. Hoje É, eu é já só. pedi dispensa da aula por causa aqui da função, então vou Uhum. posterior aqui, tenho que preparar amanhã de manhã eu dou aula, né? Estou dando aula para uma turma de introdução à linguagem de programação. Mas Tecnicamente, linguagem de programação 1. em qual instituição? No próprio IF, Ah, como parte dessa licenciatura que eu estou fazendo, que é aquele projeto de legal. licenciatura livre, tu escolhe um Uhum. curso e aí tu fica com o tecnólogo ou bacharelado e licenciatura. Que no caso está pegando aí em computação. É análise e desenvolvimento de Análise e sistemas. desenvolvimento de sistemas. Que dá elas por Legal. elas, né? Sim, sim. E porque você lá no Instituto, você é técnico também administrativo, assim como eu era lá na UF. Sim, eu sou técnico administrativo, trabalho com a parte de EAD, Uhum, mais especificamente na UFPEL, uhum. fazem 16 anos agora, acho que completou em fevereiro. Legal. Então, nós vamos dar mais 3 minutos. Aqui eu tenho uma regrinha aqui, Madruga. Eu sempre espero 3 minutos do horário marcado para começar, mas por Sim, respeito às pessoas que chegaram, né? A gente não enrolar tanto. Madruga, claro. e na sua instituição aí, como é que está a questão do RSC? Está caminhando? Aqui a gente entrou em greve. Na realidade, eu tô de férias, mas em greve porque o RC travou, né? Sim, sim. Não temos previsão ainda, mas eu não sei, dentro de toda essa conjuntura de ano eleitoral, tudo mais, eu acho que é difícil de sair, mas a gente tem que correr atrás do nosso direito. Se vai ser Claro, executado ou não, vai ser outra história. exato. Ô, Madruga, Gente, alunos e alunas, né, que estão chegando aí, eu chamo ele de Madruga porque a internet inteira chama ele de Madruga. É o nome dele, Madruga. Acho que são raros quem te chama de Jerônimo, né? O Sim, sim. Madruga, quem tem câmera aberta aí é o Flávio. Flávio é professor aqui na Faculdade Mimes também. E ele sempre está participando conosco, só que se ele continuar olhando para o telefone, ele vai bater o carro, né? Porque ele está dirigindo. Eu não estou entendendo. E ele está com o telefone no mudo. Fala uma boa noite aí direito, Flávio.
Tá no mudo, Flávio. Eu tô olhando só pro telefone, cara. Aí. Não, mas ele tá na frente do carro aqui. Tá ouvindo? Estamos ouvindo, estamos aqui com o professor Madruga, Flávio. Então tá. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem? Tô aqui na correria, né? Tem que dar aula. Meus horários mudaram. Aí eu tenho que chegar lá para dar aula ainda. Faz parte. E aproveitar, né, Flávio, já vou avisar aqui os alunos que as nossas aulas semanais, né, nós não tivemos agora na última semana, na anterior nós tivemos com você, e a partir de agora as nossas aulas semanais, né, serão às terças-feiras, por conta justamente dos seus horários. Então, a partir da semana que vem, toda terça-feira, eu vou mandar de novo lá um e-mail para vocês, vai ficar marcado para terça-feira. Bom, mas vamos lá. São 18h48. Pessoal, boa noite, alunos, alunas, professor Flávio, principalmente professor Madruga, Jerônimo Medina Madruga, que está aqui conosco. O Madruga é parceiro, né? No passado a gente escreveu um livro juntos, mais de um. Nós trabalhamos, gravamos um podcast, na época que a gente tinha um podcast lá, o Flávio também gravou esse podcast conosco, na época lá. E a gente só não trabalha mais juntos por questão de tempo, né? O Madruga, ele também é servidor público, é professor há muitos anos e recebeu aqui o nosso convite para estar aqui, batendo um papo, né? Porque hoje, o que acontece? O tema do momento é inteligência artificial. Nós temos, inclusive, um professor aqui do curso, que é o professor Christian, que é um especialista na área também de IA, gosta bastante. Só que eu sempre percebo as pessoas muito defendendo, né? E eu entendo até que seja, de certa maneira, um hype a questão da inteligência artificial. Então, quando eu te convidei e você veio com essa temática, né? Não assim desacreditando, mas até onde, pelo que eu percebi, mostrando aí uma contrapartida, mostrando um outro lado, eu achei muito interessante para que todos nós possamos conhecer. Eu me lembro muito do artigo do Brooks, né, que ele fala que não existe bala de prata. E às vezes chegam algumas tecnologias que você fala, nossa, agora é a bala de prata. É a programação orientada a objetos, é a bala de prata. O Scrum é a bala de prata para gestão de projetos. Só que não existe bala de prata. Toda tecnologia, toda nova abordagem tem aí a sua adaptação, né? Eu só quis fazer essa pequena introdução aí, e eu vou passar a palavra para o professor Madruga. Professor, eu vou ficar um pouco aqui com você, depois vou pegar essa gravação também, vou assistir e vou divulgar para todos os alunos, para todos os grupos, te mando até amanhã cedo também esse YouTube, tá? E fica agora à vontade, a dinâmica do jeito que você quiser, abrindo para perguntas ou não, tá? Só antes eu passar rapidinho para o professor Flávio, ele quer falar algumas palavras Claro. que já passa por Flávio. Estão me ouvindo bem aí? Dá para conseguir ouvir? Né? Então tá bom. Bom, pessoal, então mais uma vez aqui, né? Estamos aqui na nossa aula semanal de sempre, né? Agora, se Deus quiser, vamos engrenar novamente aí no ritmo, né? Tivemos alguns contratempos, alguns intervalos aí, mas agora, se Deus quiser, toda terça vai dar tudo certo. Uhum. E, né, o Thiago já deu boas-vindas aí para o professor Madruga, também vou dar boas-vindas aqui para ele, em nome de toda a instituição, da INES, e dizer que a gente vai estar sempre aqui, se precisar. Eu hoje também, infelizmente, não vou conseguir acompanhar, né? Na medida do possível a gente acompanha, mas por conta das aulas, tanto é que vocês estão vendo aí que eu estou até dentro do carro aqui, tô indo para a escola para dar aula, né? Tem aula agora às 7, mas depois aí também, se precisar né, da gente fazer algumas interações, a gente sempre vai estar por aqui. Bom, seja bem-vindo aí, Madruga, tudo de bom para você nessa apresentação aí. Eu tenho certeza que vai ser um grande ganho aqui para os nossos alunos da instituição, da INES, que sempre, né, o Thiago aí, na forma do coordenador, sempre traz pessoas aí com um olhar bastante amplo em relação às novas tecnologias que sempre vão surgindo. Beleza, Flávio. Muito obrigado, então, Flávio. Mais uma vez, boa noite aos alunos e alunas que foram chegando.
A turma tá aí, Adriana, Hugo, Michele, Tânia, estamos já com 20 alunos, o pessoal vai entrando, tá, Madruga? Então agora eu vou passar a palavra para você, fique à vontade, se apresente, tá? E você conduz a dinâmica da melhor maneira, tá bom? Perfeito, tá. Primeiramente, obviamente, ter que agradecer o Thiago pelo convite, uma pessoa sempre fora de série, não só porque eu já fiz diversas produções, já trabalhei junto com ele, mas porque é um cara que realmente tem na veia essa questão da educação, de querer sempre fomentar o debate e até essa questão onde, por mais que hoje a gente esteja a ver a IA como algo talvez tão essencial quanto o oxigênio, mas não quer dizer que não temos que questionar. Eu acho que a fala que eu vou trazer hoje é uma fala bem pouco técnica, muito mais reflexiva, um pouco mais filosófica, contemplativa e até com uma abordagem diferente, mas para realmente pensar em termos de carreira, tá? É algo que eu acho que não tem como escapar falar, utilizar, rejeitar ou realmente adotar dentro do fluxo de produção. Também agradecer ao professor Flávio, mesmo durante o trajeto aí, contemplando com a presença, eu acho que é extremamente importante esses momentos, são extremamente importantes esses momentos que a gente pode realmente tentar fomentar ideias a partir de outras visões. Então, vou compartilhar aqui os slides. Também um segundo. Tá. Acho que agora só me confirmem se está aparecendo aí. Agora apareceu. Perfeito, tá. Sobre as questões de como vai ser a dinâmica, como interagir, como não interagir. Pessoal, fiquem bem à vontade, pode utilizar o chat, pode conversar, eu acho até mais prático conversar do que utilizar o chat, a não ser que tenha alguma limitação. Se mais alguém fora o Flávio estiver dirigindo, evitem o chat, pode só utilizar o áudio mesmo, tá? E a ideia dessa palestra nasceu muito a partir do meu mestrado. Eu trabalhei a parte de educação matemática, eu sou mestre em educação matemática, e eu trabalhei a questão de ensino de linguagem de programação em conjunto com o ensino de matemática. E uma das coisas que eu utilizei como diferencial dentro do mestrado foi orientar os alunos a utilizar a inteligência artificial de uma forma construtiva. Mas fica aquela pequena dúvida, principalmente ao longo do processo. Será que eles realmente estão aprendendo? Como eles estão utilizando? O que realmente representa a inteligência artificial para a maioria das pessoas? E aí eu acho que, em primeiro momento, todo mundo tem um senso de uma novidade imensurável, vamos dizer assim. Seria aquela questão de, nunca teve uma revolução como a inteligência artificial. Mas a grande realidade é, a inteligência artificial hoje que a gente está a falar é uma tecnologia como qualquer outra. Mais especificamente, a gente vai estar falando sobre a inteligência artificial generativa. Sistemas de inteligência artificial já existiam uns montes, a gente tem sistemas de inteligência artificial especialistas há anos, décadas. Eu tenho até perdido aqui, eu ia pegar alguns livros para mostrar, mas eu vou ir falando e depois, quem tiver interesse, eu posso até mandar as referências, mas temos livros da área de inteligência artificial há mais de 50 anos, tem diversos tipos de sistemas. Machine Learning era algo que estava bem mais em alta até um certo tempo atrás. Eu acho que não tinha como a gente escapar da questão da inteligência artificial, mas normalmente ela estava nos bastidores, não estava acessível a todos como está sendo a inteligência generativa. E isso me remete à questão, uma questão que eu gosto muito, que é a produção musical, a questão musical em si. Eu sou muito fã da área porque a tecnologia também revolucionou como a música é feita. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente consegue traçar diversos paralelos de onde essa tecnologia acerta e onde ela erra a partir de uma visão de como a tecnologia revolucionou a música e como a IA está revolucionando a área
do desenvolvedor em si, tá? Então, essa é a ideia de começar falando de música, mas o nosso objetivo é falar sobre inteligência artificial. Então, vamos lá, vamos ver se o slide está passando aqui. Agora está passando normal, ok. Bom, primeiramente, me apresentando um pouquinho mais profundamente, o Thiago já fez uma ótima introdução ali. Eu trabalho com tecnologia desde que eu me dou por gente, acho que desde os 16, 17 anos eu já trabalhava com tecnologia. Sou formado em eletrônica, sou em nível técnico, tenho formação em análise de desenvolvimento de sistemas, jogos digitais, marketing. Tenho 5 especializações, tenho mestrado em educação matemática e atualmente estou cursando licenciatura como segunda graduação, para eu poder ser professor oficialmente em instituições como os IFES, no caso. Então, eu gosto muito da área de tecnologia e gosto muito dessa área de educação. Por isso, eu acho que muito da minha produção hoje fica ao redor dessa parte. Fora a questão dos meus gostos em si, também tenho meu ganha-pão, eu trabalho, sou concursado na Universidade Federal de Pelotas, trabalho na parte de educação à distância, então é outra área que eu também tenho muito interesse, que eu trabalho há muito tempo, e não me vejo hoje, num primeiro momento, não trabalhando com isso. É algo bem interessante que realmente me motiva muito trabalhar a longo prazo nessa parte de educação, especialmente educação à distância. Mas, né, também dá destaque aí para o Thiago. Thiago, né, é sem palavras, é um cara que já auxiliou aí na produção de diversos livros na área, já capitaneou, ele tem uma iniciativa pós-série, então eu acho que vocês estão realmente muito bem arrumados de professores aí no curso, que são pessoas diferenciadas, que estão sempre, vamos dizer assim, na crista da onda, sempre tentando inovar. E aí, bom, a primeira provocação é pensar que a IA vai resolver tudo. Eu cruzei com esse texto um tempo atrás e eu fiquei martelando ele um pouco na cabeça. Tipo, eu, dentro da minha realidade, já utilizo inteligência artificial. E até questiono quem quiser se manifestar que já está ou a utilizar, a adotar, a estudar a questão de inteligência artificial para se manifestar, dar algum exemplo, porque eu acho que às vezes é muito ilusório. As pessoas estão falando que algo que levava semanas, agora leva minutos, dias no máximo. Então, existe, obviamente, um ganho de produtividade em boa parte das atividades, mas não quer dizer que isso seja para todas as atividades. Isso é extremamente importante da gente estar. Tipo, não quer dizer que só porque o desenvolvedor está tendo ganho, o pessoal do marketing também. Eu gosto muito de criar conteúdo utilizando inteligência artificial. Pelo menos metade dos slides que vocês vão ver ao longo dessa palestra foram criados utilizando inteligência artificial, tá? Então, tipo, eu reconheço que existe muita coisa que a inteligência artificial pode auxiliar, mas dizer que ela está quase, vamos dizer assim, descartando as pessoas, às vezes é uma questão de pensar e repensar exatamente o que é a nossa função dentro desse processo produtivo, vamos dizer assim. Eu, pessoalmente, penso quando um desenvolvedor diz que o desenvolvimento já não é mais o centro da engrenagem, eu penso que daqui a pouco eles podem ter um débito em termos de código a longo prazo. E isso é algo que a gente vai ir mais a fundo ao longo do tempo aqui. Outro detalhe eu acho que isso está extrapolando a questão que a gente pensa da área da tecnologia em si. Também, recentemente, teve uma empresária e colunista da Folha, a Natália Bildt, admitindo que a inteligência artificial era utilizada para criar parte dos slides dela. E aí, dos slides não, dos textos dela. E aí já vem uma questão assim, tipo, essa frase dela da inteligência
artificial é como Monjaro, todo mundo usa, mas não assume, ou quase todo mundo usa, é uma realidade, não tem como escapar disso. Eu acho que muita gente utiliza, nem sempre de forma ética, e aí a gente pode até entrar na questão do o que seria ética dentro da realidade da inteligência artificial, a gente vai ir um pouquinho mais a fundo, mas se a gente parar para pensar hoje, por que vocês devem escrever algo se a IA teoricamente pode escrever para vocês? Então, tem que se começar a pensar também de forma crítica. Onde, melhor ainda, onde eu posso utilizar IA, onde eu devo utilizar IA, como eu devo utilizar IA e por que eu não devo utilizar IA? Eu acho que tem que ter essa reflexão. Acho que tentar excluir a inteligência artificial da nossa rotina hoje é impossível. Uma porque, claro, quase tudo que a gente pensar hoje em termos de programa já usa inteligência artificial das grandes empresas. Vamos supor, no Netflix, ao recomendar para vocês algum programa, ele já está utilizando um algoritmo de recomendação que já utilizava inteligência artificial por baixo. Então, não tem muito o que fazer nesse ponto, tá? A inteligência artificial hoje é onipresente, mas as formas como devemos utilizar é que podem ser questionadas. Eu acho que é esse ponto que muitas vezes o pessoal se perde um pouco, tá? E aí, tá, a inteligência artificial é onipresente, pode ser benéfica, pode ser maléfica, mas e dentro dessa questão educacional, no fundo a gente ainda está descobrindo o impacto da tecnologia em si. E aí é algo extremamente interessante porque em muitas vertentes educacionais se viu ao longo dos últimos anos a ideia de que quanto mais tecnologia, melhor preparado será o aluno, falando até a questão dos nativos digitais, que seria uma geração que, por já lidar com a tecnologia desde do nascimento, entre aspas, seria uma geração muito mais inteligente e dominaria muito mais a questão dos conteúdos. Bom, infelizmente já sabemos que isso não se transformou em verdade. Sabemos que a questão de nativos digitais não contempla com a realidade atual. Vemos que, mesmo dominando algumas tecnologias específicas, ainda temos uma geração que sofre muito, principalmente dentro do processo educacional, para utilizar a tecnologia de uma forma produtiva e de uma forma ética. E, ao mesmo tempo, eu acho que também a tecnologia, especificamente da IA, está adentrando cada vez mais a seara ali do dia a dia. Quando a gente começa a adotar tecnologias que não sabemos exatamente como funciona ou como não funciona, e começamos a tentar suprir necessidades nossas, principalmente, acho que, nesse caso da saúde mental, necessidades básicas do ser humano, acredito que tem que acender uma luz de alerta. E tem diversas reflexões de pensar como a inteligência artificial funciona. Acredito, aí também convoco vocês aí para se manifestarem, quem já conhece como funcionaria ou não uma inteligência artificial generativa. Alguém quer se manifestar, seja via chat, via áudio, fique bem à vontade, tá? Mas, só para trazer um breve resumo, na maioria dos casos, ela vai ser uma ferramenta estatística de previsão. Então, a partir do treinamento dela, ela vai tentar dar uma resposta para vocês conforme os dados que ela obtém. Então, eu já diria até que dizer que ela é criativa já é um grande esforço. Ela consegue gerar a partir dos dados que já existem. Então, nesse primeiro momento, a gente começa a quebrar essa ideia da inteligência artificial como a principal solução de tudo. E eu não estou dizendo, e isso é extremamente importante, não estou dizendo que ela não tem utilidade, mas a gente tem que refletir muito sobre como devemos, principalmente quando a gente ainda se coloca no papel de estudante, tá? Então, nesse primeiro momento, que para fazer esse paralelo com a música, a gente pensa que muitas vezes ter um microfone
significa que nós somos ali os reis do holofote, que a gente pode cantar qualquer coisa que vai tá bom. É como o bêbado no karaokê, tá? E eu acho que, querendo ou não querendo, a IA acaba nos dando esse poder, esse privilégio de achar que estamos criando, estamos desenvolvendo, estamos inovando, quando muitas vezes não sabemos de onde vem a ideia, se ela realmente funciona, se ela tem lógica, se ela existe. Então, tem diversos questionamentos aí que a gente tem que começar a pensar. E uma das questões que eu acho mais importante, volume de produção não é sinônimo de qualidade de produção. Então, só porque a IA consegue produzir um relatório de 4, 5 páginas, um código com o básico de um formulário, não quer dizer que aquele relatório seja preciso, não quer dizer que aqueles códigos sejam performáticos. Por exemplo, eles podem até fazer o que vocês esperam em termos de coletar dados, mas vocês não sabem nada em termos de segurança, se não fizerem uma análise mais profunda do código, tá? Vocês não sabem em relação o quão performático é, ou seja, o quão bem estruturado ele é para realmente executar dentro de uma realidade com ou menos recursos, vamos dizer assim, ou dentro até de uma realidade onde há vamos supor que o site que vocês construíram viraliza, existe um pico de acessos e aquele código que tu gerou, tu não sabe o quão bem escrito ele está, quantas requisições ele vai fazer para o banco de dados, se o CSS foi minificado, se o HTML foi feito da forma correta. Então, tem diversas variáveis quando a gente está a construir algo, principalmente no meio tecnológico, que devemos considerar e que nem sempre a inteligência artificial vai considerar. E eu acho muito interessante, eu adoro acompanhar no Instagram muita gente que se diz da área de inteligência artificial e alguns que realmente são. E a gente tem uma ilusão muito grande, que qualquer um pode criar o prompt perfeito. Eu vou ir lá e vou falar, olha, crie tal coisa. Não sei se vocês já ouviram falar, aproveitando, sobre a questão de utilização de persona quando a gente utiliza inteligência artificial. Isso é o básico do básico, é aquele famoso, pense como um especialista em Node.js, que aí ele já começa a filtrar a questão do contexto, que é extremamente importante, tá? E a partir dessa delimitação do contexto, ou seja, o que a inteligência artificial está vendo em termos de mundo para chegar na tua resposta final. Quanto mais a gente afunilar esse funil, deixar ele cada vez mais estreito, mais precisa e melhor vai ser a resposta. Mas não quer dizer que a resposta vai ser perfeita. Então, muitas vezes o que ocorre? A pessoa vai lá, fez o código, para lá, funcionou, e quando vê, deu um erro. E aí, quando dá o erro, é que a gente vamos dizer assim, vamos separar as crianças dos adultos. Vai ter aquela pessoa que vai buscar ficar numa pergunta infinita com a máquina, que às vezes funciona e às vezes não, do tipo, deu o erro do ponteiro, alocação de memória, tal, às vezes a pessoa até colou o print, não que eu nunca tenha feito isso, também já fiz isso, né? Cola o print ali na inteligência artificial, descreve o erro e espera que ela resolva. E aí eu já trago um questionamento para vocês. Vocês acreditam que com esse método vocês estarão aprendendo ou não? Na maioria dos casos, não, né? Porque vocês estão delegando o raciocínio para a máquina. Vocês estão provendo informações, sim. Vocês estão aprendendo a utilizar a inteligência artificial, mas não a desenvolver a tecnologia que vocês deveriam estar desenvolvendo. Então, isso é extremamente importante dispensar. Tipo, aonde eu estou aprendendo a utilizar a inteligência artificial e aonde eu estou aprendendo a utilizar a tecnologia que eu necessito aprender neste momento. Teve essa reportagem da Harvard Business Review, que é uma revista com artigos da Harvard, uma das principais universidades do mundo, e que usa esse termo que eu gosto muito, que é o work slop, que a gente fala muito do IA slop, que é quando a gente começa a gerar umas besteiras
com inteligência artificial, mas agora a gente também tem workflow, que é quando tu vai lá e vai gerar um relatório, em vez de gerar aquele relatório curto que um ser humano faria com, sei lá, 3, 4 parágrafos, tu vai lá, liga o modo Deep Think e descreve um prompt com mais linhas que o próprio relatório e ele te gera a bíblia da IA com quase 10 páginas e que no fundo ninguém vai ler. A grande questão é essa, ninguém vai ler de ponta a ponta. Hoje em dia a gente está cada vez mais cansado por causa disso, mas a gente tem uma ilusão de que o volume, como a gente falou, volume de código, volume de criação de documentos, volume de criação de imagens é sinônimo de produtividade, de qualidade. Não, às vezes menos é mais. Aliás, a maioria das vezes menos é mais. Eu diria até eu mesmo aqui, eu vou exceder o número de referências, exceder o número de ideias ao trabalhar, isso é um pouco vamos dizer assim, meu charme criando conteúdo é ser meio pouco focado, eu diria, mas talvez não diria tão pouco focado, mas sim com muitas referências. O Marcelo fez uma boa colocação ali, que realmente é um ponto crítico, que a questão da maioria dos cursos na internet são voltados à manipulação dos prompts. E com isso faz com que a gente realmente acabe a desconsiderar as coisas básicas de qualquer área, não só da programação. E isso é extremamente importante. Tipo, vamos supor, hoje uma pessoa que e agradecer ao Marcelo para quebrar o gelo aí de colocar ali no chat, tá? Mas isso eu penso assim, ó, hoje em dia todo mundo diz, dá para ser designer utilizando a questão de geração de imagem a partir da inteligência artificial. Bom, a geração de imagem de inteligência artificial melhorou muito, mas está longe de ser perfeita. Ainda tem muitos defeitos, tá? Alguns casos muito específicos, quando a pessoa detalha demais, principalmente na questão do cinema, do vídeo, da criação de animações, ainda é um pouquinho mais problemática. Imagem estática, no geral, ela só sai com aquele, até tem termo para isso também, Artificial Intelligence Glow, que é um certo brilho específico de imagem da inteligência artificial. De vez em quando tu até consegue dar um drible nisso, e hoje em dia a gente já está conseguindo criar algumas imagens onde tu consegue iludir a maioria das pessoas e dizer que aquela imagem que é criada com inteligência artificial, na realidade, é uma imagem verdadeira. E isso é também um campo bem perigoso. Mas a grande questão é, uma inteligência artificial sozinha não vai saber regras de proporção, não vai saber qual o tipo de ângulo que tu deseja que seria o melhor, qual o tipo de combinação de cores que seria mais interessante. Então, nada vai substituir o estudo da área. E essa ideia do Marcelo conecta com diversos ganchos que eu vou trazer aqui ao longo do tempo, tá? Outro detalhe também importante é que a gente fica criando, gerando prompt e tudo mais, etc., achando mil maravilhas, e daqui a pouco a gente fica tão cansado que a gente nem está a ver mais o que realmente estamos produzindo, tá? Então, já tem professores de Harvard que estão indicando que a questão do brain rot, que a tradução literal seria o apodrecimento do cérebro, já é real entre os usuários de inteligência artificial, que é quando simplesmente cria as coisas e tu já não dá mais valor, tu não tem mais uma visão crítica. Eu sei que existe até toda uma série de imagens que são criadas, que são categorizadas como brain rot, que seriam imagens que são criadas que não deveriam existir na realidade, mas piadas e memes à parte, também poderíamos pensar que quando a gente começa a criar conteúdo sem valor a partir da inteligência artificial, também estamos ajudando a ter a questão do declínio cognitivo, tá? E aí, voltando e conectando... Opa, pode falar, Marcelo. Marcelo levantou a mão. Boa noite, professor. Desculpa a demora, eu estava ativando aqui o microfone. Não, tranquilo.
Boa noite, pessoal. Não, era só mais para fazer uma colocação, né? Hoje mesmo eu estava pensando justamente nesse ponto que o senhor acabou de abordar, né? Com relação a como nós estamos nos tornando, aliás, como a nossa dependência de IA em geral, né? Tem nos tornado uma sociedade muito apática ao conhecimento próprio, né? A algo que possa gerar de nós mesmos, porque a gente, até mesmo e-mail, coisa, seja qual coisa for, um e-mail, um código mais complexo, a gente já pede logo ao ChatGPT ou qualquer outra IA, códigos para algum sistema, qualquer aplicação. Enfim, esses dias eu tinha conhecido o Lovable, não sei se o senhor conhece, deve conhecer, Sim, sim. que dependendo do prompt, tem pessoas que não analisam mais nem o código, né, gerado por trás, fica somente na parte da interface ali do usuário. Esses dias eu até gerei um código e, nossa, veio tanta poluição, tanta coisa, variáveis em português, variáveis em inglês, uma coisa assim meio que absurda, mas assim, bonitinho ali na frente funcionando. Mas a parte de segurança, indentação, enfim, vários problemas mesmo na parte de arquitetura lá, do código em si. Era mais para fazer essa colocação, obrigado. Perfeita colocação do Marcelo. Ahn, Existe até uma metáfora quando a gente fala de LLMs, não, no caso LLMs, que são grandes modelos de linguagem que se conecta com essa questão da GNA, que é o termo papagaio estocástico. Não sei se alguém já ouviu falar. É um termo que realmente descreve o comportamento que a gente espera e que vai acontecer dentro dessa realidade de uma inteligência artificial generativa. Ela simplesmente vai ficar reproduzindo padrões que ela tem conforme a questão do processamento dos tokens. Então, não há milagres. Ela funciona? Funciona dentro dessa realidade. Existe a possibilidade de inovar, de criar, de certa forma, com ela como uma auxiliar, certamente. E aí vem a diferença de usar ela como auxiliar, ok? Que seria como, depois eu vou até citar, tem um livro muito bom, já seria talvez a primeira referência que eu dou aqui fora as pequenas notícias que eu utilizo aí ao longo do tempo para guiar um pouco a conversa, que é o livro Cointeligência, do Ethan Mollick. Ethan Mollick é um escritor e professor americano, e ele escreveu um livro que, resumindo um pouco e até dando um gancho do final da palestra, ele fala muito sobre como devemos usar a inteligência artificial como um auxiliar, como se fosse um assistente, como se fosse até a ideia que ele dá um estagiário genial, mas que não tem uma direção muito correta. Então, a gente tem que saber guiar ele e, ao mesmo tempo, também saber dizer não, recusar muitas vezes o que a IA produz. Para produzir esses slides mesmo, não sei se vocês estão gostando ou não, mas tem toda uma construção estética, um monte de teste. Eu acho que eu construí pelo menos 6, 7 ou 8 versões e depois fui conectando a maioria dos temas e termos. E é um pouco uma brincadeira que eu gosto de fazer, porque eu ainda estou a questionar até onde vale a pena a produção desse tipo de material com inteligência artificial. Tem algumas coisas que eu acho que são muito ágeis e outras que, para quem é mais detalhista, sempre acha algum tipo de defeito, algum detalhe, tá? Então, voltando aqui, esse seria o primeiro momento que eu conecto a questão da tecnologia com a questão da música verdadeiramente, que é quando a gente pensa, será que a inteligência artificial não é só mais um hype? E aí vocês também usem aí o chat, pode abrir o microfone, fiquem bem à vontade. Por que eu trago esse questionamento? Porque a área da tecnologia sempre tem muita coisa que é criada, existe até um termo, o famoso vaporware, que é quando se cria algo que literalmente vira vapor, e sempre tem muita defesa da tecnologia em questão. Mas nem sempre a tecnologia tem muita utilidade. Eu cito aí por cima a questão do Web3, metaverso, que estourou. Metaverso, aliás, é uma das únicas tecnologias que estourou 2 vezes e morreu 2 vezes. A gente lembra lá quando teve a questão
de criação de mundos virtuais pela primeira vez, tudo mais, etc. Aí a tecnologia na época ficou muito restrita, virou um nicho, para não dizer que morreu. E aí depois veio o Facebook e achou que o próximo mundo que seria pronto para eles habitarem esse filão digital seria o metaverso, apostaram todas as fichas e hoje em dia nem se ouve mais nada a não ser o nome da companhia que virou Meta. Mas, e também temos a questão dos NFTs, que foram criados, eram os JPG de ouro, até o Neymar comprou, custaram milhões e no final do dia morreram. Então, isso conecta muito com um fenômeno musical chamado One Hit Wonder, que são músicas que normalmente estouram de um artista específico e nunca mais estoura mais nada. Eu estou com quase 40, na minha época teve Macarena, teve o Vanilla Ice aí, que está com a clássica Ice Ice Baby. Então, sempre aparece algum artista que estoura uma, duas músicas no máximo e depois some do pedaço. Isso também vai acontecer com a tecnologia. E a gente tem que ter essa visão crítica. Não adianta, toda vez que a gente pensa em inteligência artificial, achar que vai pular no barco que vai resolver. E, mais especificamente, quando a gente fala em termos de programação já passou por vários one-hit wonders, histórias de hype. A gente já teve o Delphi, dentro da sua realidade ali, aquela realidade de criar, construir, clicando, desenvolver, era útil, era o Rapid Application Development, seria o desenvolvimento rápido de aplicações. Posteriormente, a gente ainda tem bastante a questão do no-code, agora o no-code está meio que se fundindo com vibe coders, então tem muitas coisas que a gente ainda tem que ver, repensar até onde aquilo tem realmente uma base forte e onde aquilo é algo só de nicho ou algo só de fase mesmo, tá? E aí, como já tinha citado, para mim, uma das coisas mais engraçadas quando a gente fala disso é pensar que o Facebook mudou o nome da companhia para basicamente algo para tentar englobar todas as tecnologias que eles já tinham no momento, que o Facebook hoje em dia é mais que Facebook, é Facebook, Instagram, WhatsApp, mas ao mesmo tempo botar o nome dessa companhia de Meta não foi uma boa escolha, né? E aí vem uma questão importante, tá? Vamos supor que não é hype. Não estou dizendo nem que sim, nem que não. Mas se não for utilizar sem critérios mais profundos, vai ser benéfico, principalmente para quem está aprendendo. E aí entra muito essa questão do que o Marcelo falou, que eu acho que muita gente vai reconhecer alguém que está utilizando a inteligência artificial sem realmente ser crítico da tecnologia, do domínio e do aprendizado, tá? Então, aproveitando aqui, ó, a Geisiane também cita aqui que na era digital temos diversos sucessos meteóricos. É quase o meteoro da paixão do Lua Santana, mas o Lua Santana acho que perdurou muito mais do que muita empresa de tecnologia por aí. E a Adri aqui falou que o que está acontecendo é que diversas empresas já não contratam mais juniores, estão usando direto códigos feitos em IA. Ela teve hoje na Talent Arena, aqui em Barcelona, e está cada vez mais difícil entrar no mercado no nível inicial. E isso é um problema gigantesco, e é um problema que principalmente a geração que está a adentrar no mercado vai passar. Eu acho que a IA, ao mesmo tempo que diminui a barreira, vamos supor, eu quero criar algo, a inteligência artificial vai facilitar, vai agilizar, mas não quer dizer que tu vais adentrar no mercado com tanta facilidade. Então a gente está vendo muita gente anunciar, criei tal coisa com inteligência artificial, nem sempre realmente tudo que as pessoas dizem foi criado e funciona de acordo com o que é dito. Isso também tem que ter um crivo, um olhar crítico bem grande. Mas eu acredito que ao longo do tempo a gente também vai ter um ajuste muito grande, porque o que ocorre muitas vezes é que tem empresas que estão realmente substituindo essa questão do júnior para trabalhar com o sênior revisando o código da IA, e o sênior em si utilizando a IA. Então, nesse momento, eu acho que ainda tem muita indefinição no mercado do que vai ser o papel
do júnior. Então, até acredito que a quantidade de competências que o júnior vai ter que trabalhar vai ser cada vez maior. Eu diria até que a questão de engenharia de prompt já é um pré-requisito tão grande quanto o inglês, mas ao mesmo tempo eu diria que a gente tem a questão de engenharia de prompt é o início de utilizar bem a inteligência artificial, mas a gente já tem a engenharia de contexto, tem a questão de RAG, para treinamento de inteligências artificiais. Eu acho que vai ter muito a longo prazo a questão também que está surgindo de inteligência artificial e cibersegurança, não só no que acho que até teve uma citação anterior aqui da Ana Paula. A Ana Paula falou que pretende especializar em segurança da informação e inteligência artificial. Então, nesse primeiro momento, quando a gente está pensando sobre inteligência artificial e tecnologia, eu acho que talvez seja interessante pensar não somente nesse lado, obviamente que é muito ruim para quem está adentrando no mercado, a questão da limitação de vagas para juniores, mas ao mesmo tempo eu vejo que vão se criar vagas que vão ser específicas para algumas áreas novas no mercado, especialmente a questão de segurança. Se a gente for ver, principalmente com o fenômeno do Open Cloud, existe muita gente utilizando inteligência artificial sem pensar em segurança. Então, tu solta um protótipo na rua, bota um programa a rodar, mas tu nunca pensou em como ele deveria ou não funcionar em termos de segurança. E isso é extremamente complicado. E eu acho que isso já conectou ali com o questionamento do Rodrigo, do o que fazer para conseguir essa primeira vaga agora. Eu vou também adentrar um pouquinho mais a fundo disso mais lá para frente, tá? Mas a grande sacada nesse momento é falar, quando a gente fala de música, a gente teve a invenção do autotune, que é simplesmente um algoritmo ou um aparelho que consegue limpar, vamos dizer assim, o vocal para ele ficar mais bonito, mais funcional, e então uma pessoa que não consegue cantar tão bem originalmente conseguiria cantar utilizando autotune. Mas não quer dizer que isso é sinônimo de sucesso, assim como a questão de saber utilizar a inteligência artificial quer dizer que vocês vão saber dominar a tecnologia que está sendo utilizada. Eu vi um relato muito interessante de uma pessoa que trabalhou um ano inteiro com Next.js, utilizando inteligência artificial, e quando teve que mudar de job lá dentro da própria empresa, no caso não foi específico uma mudança da empresa em si, mas mudança da forma como eles estavam a trabalhar, acho que era uma consultoria, simplesmente a pessoa teve que desistir e dar um passo atrás e realmente aprender o que estava a utilizar. E isso daí é muito importante porque isso demonstra que a inteligência artificial muitas vezes vai inibir o conhecimento, a construção do conhecimento de vocês. Então, usem com uma visão crítica, usem para complementar, não para substituir vocês. Tá? Tem diversas matérias que falam sobre isso, que é o débito cognitivo, que é quando perdemos a capacidade de raciocinar, de criar, de compreender a partir do uso de inteligência artificial. E numa pessoa que é adulta, ainda a gente vê que, vamos dizer assim, é fácil de recuperar, mas quando a gente pensa em crianças e adolescentes em formação, o impacto do uso da inteligência artificial sem critérios definidos vai ser muito mais profundo. Tá? E ao mesmo tempo, claro, a gente está falando aqui de inteligência artificial de empresas, não tem como dizer. As empresas também estão a iludir vocês. Cada versão que sai, eu achei muito engraçado o penúltimo ou antepenúltimo lançamento da OpenAI do ChatGPT, acho que foi o ChatGPT 5, se eu bem me lembro, onde eles faziam 1001 propagandas, quase voltaram naquela propaganda do ChatGPT cura câncer, mas enfim, promessas estapafúrdias. Mas a grande questão é, a quantidade de erros na apresentação acredito que vai ser insuperável por um bom tempo. Existiu erros no próprio ChatGPT ao ele gerar algumas coisas. Os gráficos que eles utilizaram, que foi criado através do ChatGPT, ele também saiu com erro. Então, tipo,
a forma como a propaganda dessas ferramentas está sendo feita muitas vezes ilude vocês. Então, pensem muito bem em todas essas questões sobre como realmente as ferramentas podem auxiliar vocês. Porque muitas vezes, em alguns casos mesmo, a pessoa está utilizando ali algo que tu não tem a mínima ideia se realmente aquilo vai funcionar. Eu já vi casos específicos onde tu pega em algumas reportagens, onde tu pegava o código e o código sofreu de um efeito que é chamado de overfitting, que é onde a questão de treinamento foi tão intensa em cima dos mesmos dados que o código utilizado saiu exatamente o mesmo código que foi treinado. E é complexo de explicar no primeiro momento, mas traduzindo, em vez de a IA ter teoricamente gerado um código, ela copiou o código de outra pessoa. E se isso vai para o ambiente empresarial, isso pode até gerar algum processo, porque não sabe a origem daquele código. Pode ser até um código que está disponível na internet, mas é advindo de um projeto que seria fechado. Então, isso é extremamente vital da gente pensar e repensar sobre o que a gente vai fazer com a inteligência artificial. E também tem uma questão, não vou entrar nisso, que é a questão ambiental. É muito mais profundo, mas se a gente parar para pensar o quanto a gente gasta com a questão de energia e com a questão de água, que até hoje não se tem o cálculo específico nem para a nossa realidade, e só existem estimativas do que vai se consumir até 2030, 2040. Então, tipo, a gente está usando uma tecnologia que, ao mesmo tempo, pode, possivelmente, estar a destruir o planeta. Eu sugiro que vocês deem uma pesquisada sobre toda a questão de por que os Estados Unidos está a exportar data centers para outros lugares, data centers de IA, no caso, para outros lugares fora do continente americano, da América do Norte ali. Então, literalmente é a exaustão de recursos. E aí eu até daria um elo com a música. Essa revela a minha idade, vocês talvez não conheçam, Milli Vanilli, era uma dupla alemã, faz muito tempo isso, mas eles ganharam um Grammy de melhor artista revelação, e literalmente se descobriu que eles não cantavam nada. Eles eram ótimos dançarinos, foi performático na época, uma das maiores duplas pop ali dos anos 80, 90, mas basicamente eles não tinham habilidade nenhuma para cantar, e é o que eu diria de muitas inteligências artificiais que prometem resolver tudo, ao mesmo tempo não tem grandes evoluções. Na minha opinião pessoal de uso, realmente, tipo, a gente já está atingindo o que a gente chama de platô, que é quando essa tecnologia se estabiliza em alguns pontos. Eu acho que geração de vídeo e imagem a gente está evoluindo muito, geração de código a gente ainda está evoluindo, talvez porque fosse muito ruim lá no início também, mas a questão de texto, principalmente, eu acho que já está mais ou menos estável. Mas eles ainda sempre dão uma visão como se ainda eles estivessem criando muita coisa diferente, tá? Aproveitando aqui, Geisiane falando aqui, todas as profissões a gente sempre tem que estar se aprimorando, perfeito, principalmente na área de tecnologia, e para usar IA a gente tem que conhecer, a gente tem que ter uma base sólida, e usar somente como um complemento, ou seja, aquilo que eu estava falando, usar como assistente, não como muleta ou cadeira de rodas. Não, nunca utilizem a IA para se apoiar, tá? A Natália aqui falou que está trabalhando, mas não está participando, mas elogiou tanto as colocações do Marcelo como a do professor. Assim, eu me sinto até uma massagem no ego. Muito obrigado, também agradeço ali a Giliane por estar aproveitando a aula. E claro, eu falei aqui brincando, mas o importante é vocês estarem aprendendo e estarem refletindo. Não é uma palestra técnica, é uma palestra mais reflexiva, tá? E outro detalhe importante, eu falo, as empresas nunca divulgam, mas tem gente que diz que não consome tanto, mas etc. Bom, se vocês pesquisarem na internet, basicamente todos os grandes CEOs das empresas de tecnologia hoje, e principalmente as ligadas à inteligência artificial, estão construindo bunkers, que seriam como bases fortificadas para morar em caso haja algum problema. Teve uma abertura de microfone, alguém quer falar algo? Acho que foi sem querer.
Então, seguindo. Outro detalhe importante, quando a gente fala de IA hoje, a gente está quase num esquema Ponzi, também conhecido como esquema de pirâmide, porque existe uma questão de financiamento cíclico, ou seja, a Microsoft investe na OpenAI, a OpenAI investe no Azure, o Azure é da Microsoft, o Azure precisa da NVIDIA para ter hardware, aí investe, a Microsoft, por sua vez, vai investir também na NVIDIA, ou seja, eles compram da NVIDIA, a NVIDIA também investe na OpenAI, investe na Microsoft, então está criando um sistema quase, vamos dizer, canibalístico, onde o próprio sistema está a girar sempre a mesma moeda. E aí, em termos de tecnologia, a gente tem que ter um pé atrás. Eu recomendaria muito, tem um livro que eu botei até nas referências, Bad Blood, do John Carreyrou, que é sobre a Theranos, uma das maiores empresas startup a falhar nos últimos tempos. Era uma empresa que prometia criar exames de sangue com somente uma gota e, óbvio, diversas limitações físicas, medicinais, biológicas, químicas, era teoricamente impossível, mas mesmo assim levantou, acho que, bilhões de dólares na época e falhou sem ter nenhum produto realmente viável. E hoje, com a inteligência artificial, a gente vê que também estamos chegando perto do que a gente fala que é uma bolha. E tem diversas divergências nisso. Não é uma ciência exata, tá? Mas tem diversas empresas que estão empurrando o uso de inteligência artificial. Existe até um termo, não sei se vocês já ouviram falar, Eat Your Own Dog Food, que é coma a sua própria comida de cachorro, que é quando uma empresa indica que todo mundo que esteja ligado àquela empresa utilize o que aquela empresa fornece para dizer que aquilo é bom ou que aquilo tem demanda, que aquilo tem procura, tá? Então, isso é extremamente difícil de pensar como vai funcionar a longo prazo e realmente vai bater. Tem até um caso específico de uma pessoa que questiona o Sam Altman sobre a questão da OpenAI estar fazendo receitas na ordem de 13 bilhões de dólares por ano e está projetando quase, acredito que 1 trilhão de gastos de investimentos até 2035 ou 2030. É uma realidade que a gente ainda não consegue nem pensar. Eles estão pensando até na criação de usinas nucleares. Então, para vocês pararem para pensar como é um mundo que ou eles estão muito visionários ou vai dar muito errado. Tá? Mais comentários aqui. A Adri colocou, tem uma inteligência artificial que não consome toda a água da vizinhança. Na Europa já desenvolveram inteligência artificial que se utiliza da questão, como lá eles já fazem, já é necessário em boa parte da Europa a questão de aquecimento ao longo do ano inteiro. Eles criaram inteligências artificiais em servidores distribuídos geograficamente que seriam ecologicamente corretos, ou seja, o gás térmico seria utilizado para aquecer uma residência ou aquecer uma empresa. Ela colocou o link ali, depois até acrescento, agradeço, vou acrescentar nos slides aqui e agradeço a contribuição, tá? O Fabrício também colocou, e há para auxiliar a geração de código revisado por um ser humano. Perfeito. Tu falou exatamente uma visão do que o Ethan Mollick fala, que é tu ter a IA como parceira, como uma coprodutora. Tá? E aí tem uma reportagem também que eu li outro dia e achei meio interessante, que fala que os esquemas financeiros utilizando inteligência artificial podem fazer parecer com que Bernie Madoff, que é um dos maiores criminosos financeiros dos Estados Unidos, a fraude dele seja trivial. Então, acho que a longo prazo a gente ainda vai ter que olhar com muita calma como essas empresas vão se estruturar realmente. E eu não estou criticando todas as empresas em si, não estou dizendo que certamente é isso, mas eu acho que hoje não se justifica todo esse investimento planejado e nem esse investimento cíclico. E aí tem um caso muito
curioso que conecta mais uma vez com a questão da cultura musical. Uma das formas que fez popularizar o rap e o hip hop, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, foi a tecnologia do mixtape, que era pegar partes de instrumentos e de batidas, e até partes de músicas em si, e gravar e regravar por cima conforme a necessidade da pessoa. E era distribuído, era repassado, era adaptado, e isso conecta muito com a visão do software livre também. Mas existia toda a questão de colaborar e se dar o crédito. E aí eu já venho com questionamento. Quem aqui já viu funcionar 100% uma inteligência artificial dando crédito? Eu gosto muito do notebook LM, mas eu tenho noção, o notebook LM alucina. O que é alucinar é inventar uma informação ou de onde foi sair essa informação. Comigo não foi uma, duas, foram várias vezes. Até criando essa apresentação, ele deu uma viajada. E aí a gente entra em outra questão, que é a questão ética. Quando a gente fala de inteligência artificial generativa, todas elas têm que ser treinadas, e boa parte delas são treinadas com dados advindos de bases que a gente diria assim, vamos dizer, piratas. Já foi estabelecido hoje por diversos processos, estão rolando na justiça, que já pegaram dados do ANAS Archive, do LibGen, que são combatidos pelas empresas grandes, pelas indústrias, mas no caso da OpenAI e de outras empresas, Anthropic, acho que também já entrou nesse caso, não sei se o caso do Gemini também, mas enfim, não se tem um certo critério nesse ponto. Simplesmente se a informação está na internet, eles estão lendo. Claro, hoje em dia tem como botar no site de vocês instruções para não ser vasculhado pela questão de treinamento de inteligência artificial dentro de um site, por exemplo. Mas isso quer dizer que que a tecnologia vai te aceitar? Eu fico com essa pulga atrás da orelha. E aí eu acho muito curioso que a justificativa de grande parte dessas empresas é que eles estão a trabalhar com o conhecimento do mundo, que é necessário, que é para um bem maior. E aí a gente teve o caso do Aaron Swartz, que infelizmente se suicidou na cadeia, e ele foi preso literalmente. Eu não lembro se ele se suicidou na cadeia ou se suicidou em casa, mas ele foi preso, estava sendo julgado pela criação de repositórios que tinham diversos artigos científicos abertos para o mundo inteiro, pois ele tinha uma visão do conhecimento como uma forma de comunicação completamente aberta para a humanidade, como uma forma de desenvolvimento aberto. E ele foi perseguido, foi processado, perdeu tudo que era economia, perdeu a vida literalmente. E as empresas estão fazendo a mesma ideia, teoricamente, mas nos devolvendo como um produto que a gente tem que pagar para utilizar de uma forma ou de outra, e está quase todo mundo aceitando isso. Então, acho que isso daí a gente tem que, infelizmente, pensar e refletir bastante sobre o que a gente realmente está fazendo, o que a gente está contribuindo. Porque eu acho que muitas vezes essa questão da inteligência artificial passa por cima de diversas restrições éticas e jurídicas que temos dentro da nossa realidade, tá? Agora, aproveitando aqui, e qualquer pessoa, o Márcio está perguntando, qualquer pessoa pode usar a inteligência artificial? Sim, hoje, dentro dessa realidade que a gente tem, tanto essa daqui que a Adri postou, depois teria que ver ali, eu sei que eles estavam com algumas limitações, eu cheguei a fazer um teste, mas é bem interessante essa inteligência artificial europeia, tá? Eu acredito que possa ser uma alternativa. Dizem que ela não tem ainda a qualidade dessas com grandes empresas por trás, mas como é algo que ainda está muito incipiente, que ainda é uma tecnologia juvenil, eu acho que ainda tem muito caminho para crescer, tá? O Felipe fez uma colocação aqui. Adri, pode falar?
Acho que só levantou a mão, não abriu o microfone. Tá, eu vou seguir aqui então. O Felipe botou uma colocação aqui. Oi, pode falar, agora está aberto. Acho que. Alô. Tá, eu vou seguir, tentar falar de novo, a gente libera aí para a tua colocação, ou se não, joga ali no campo de texto, tá? Parece que teu microfone não está saindo som. O Felipe fez uma colocação aqui que acredita que as IAs vão ser semelhantes à questão das máquinas agrícolas, que no início os trabalhadores do campo acharam que perderiam o emprego, mas ganham muito em produtividade. Claro, houve muita adaptação. Nesse meio tempo a gente teve o êxodo rural e a gente anteriormente tinha toda uma outra realidade de industrialização junto desse processo agrícola. Então, existia também uma necessidade de ter mais pessoas dentro da cidade. E agora que a gente já tem estabelecido a cidade, estabelecido a estrutura moderna da sociedade, eu questionaria um pouco se a gente realmente vai ter um impacto tão pequeno, entre aspas, quanto a gente teve na questão do êxodo rural. Que não foi pequeno, mas eu acho que o da inteligência artificial, se ela realmente chegar onde todo mundo espera, vai ser bem maior. A Cida colocou ali que quando ela vê a questão de IA em vídeos, a única coisa que ela lembra é do Exterminador do Futuro, quando a IA tenta dominar o mundo, tomando forma e pensando por si. Pois é, eu só não abraço esse cenário do Exterminador do Futuro ainda, porque a gente já sabe, a inteligência artificial já está sendo utilizada em armas, mas pelas limitações da inteligência artificial generativa e mesmo as outras tecnologias ligadas à inteligência artificial hoje. Mas é um cenário que, infelizmente, não, vamos dizer assim, é um apocalipse que talvez possa ocorrer. É bem curioso, eu vi um cenário onde se falava de uma simulação do uso de inteligência artificial para gerenciar a questão de conflitos entre países, e pelo menos duas das grandes, acho que o ChatGPT e o Gemini, em 80, 90% dos casos, resolviam os conflitos utilizando armas. Só o Claude que tentava fazer alianças e também traições de forma mais pacífica. Então, bem complexo isso. Acho que é uma questão que a gente vai carregar ao longo do tempo, né? E a Adri também complementou aqui, talvez possa copiar o mesmo prompt para as pessoas que estão migrando do GPT para o Cloud. Sim, já tem ferramentas para migração tanto do GPT para o Cloud quanto do Gemini para o Cloud. Eu acho que isso vai ficar cada vez mais comum, essa questão de migração. Tá. Aqui eu falo um pouco do Aaron Soares, já tinha passado um pouco sobre isso, essa questão literalmente ele travou uma batalha pela liberdade de conhecimento, mas infelizmente acabou perdendo não só a batalha quanto a vida. Então é uma reflexão que a gente fica se as empresas podem, porque o indivíduo não pode. E de certa forma também uma crítica ao Sam Altman, que parece que a forma como ele coloca esse sistema, se ele ganhar, se ele jogar uma moeda, de um lado ele ganha e do outro lado a gente perde. De certa forma ele nunca perde, porque sempre há alguma coisa onde o pessoal ali que está utilizando inteligência artificial tenta se posicionar. Hoje eles já invadem a esfera pública, a esfera militar, então realmente é um sistema complexo de se pensar onde vai, vamos dizer assim, se essa bolha estourasse, o que ocorreria? Nos Estados Unidos existe um movimento já para salvar financeiramente essas empresas caso haja uma falência de forma coletiva, vamos dizer assim. O que seria difícil, mas né, impossível não é. Tá. E aí, aproveitando, chegamos aqui à questão de como o treinamento da inteligência artificial é problemático. Tipo, ela sempre vai necessitar de um ser humano no processo.
quando a própria inteligência artificial se treina, vamos dizer assim, a partir da produção que ela mesma cria, ela começa a distorcer. Então, e existe um artigo muito bom, que depois, tudo isso que eu estou citando tem os artigos no final, tá? Então, isso é bem complicado, porque é muito limitado a forma como a inteligência artificial pode melhorar hoje. Ela sempre vai necessitar, em algum ponto, a intervenção humana. Existe já a questão de ela se autorreplicar, que conecta um pouco com o que a Cida falou ali do Exterminador do Futuro, mas melhoramentos em termos de código normalmente sempre vai passar, e de treinamento também, por uma revisão humana. Isso é algo bem complexo. Existe um livro muito bom também nessa área, o Unmasking AI, de uma pesquisadora que mostra como diversas falhas ao longo do treinamento da maioria das inteligências artificiais no mercado mostram que as respostas dela podem ter um viés, ou seja, quando a gente pensa na tecnologia e pensa naquela visão utópica da tecnologia como algo extremamente neutro, não. A tecnologia também existe a possibilidade de ela ter um viés a partir da forma como ela foi criada. Tá. E aí fala até dessa questão do colapso do modelo, seja com código, seja com texto, seja com imagem. Hoje, se a produção humana parasse e não fosse criado mais nada, vamos dizer assim, realmente original, provavelmente todo o treinamento que fosse baseado no próprio conteúdo criado pela IA ia gerar o colapso desse modelo existente. Tá? E aí isso também conecta com um estudo do pessoal do GitClear. Eles anualmente fazem estudos relativos a essa questão da inteligência artificial e do uso na geração de código. E eles estão mostrando que cada vez mais a gente está criando código descartável e cada vez menos estamos criando código reutilizável. Então a gente está criando código extremamente específico para realizar algo, mas sem padrões de qualidade. E isso é advindo dessa questão da inteligência artificial. É extremamente importante a gente pensar, a gente já vem falando nisso, da questão da qualidade do código, qualidade do que é produzido. Então, não pensem só em criar, mas pensem em criar com qualidade. A professora Wilma ali traz um caso bem interessante, onde, infelizmente, a decisão de um juiz tinha a questão de diversos prompts colados na sentença. Infelizmente, eu vi esse caso também, e aí a gente vê como estamos terceirizando o trabalho que deveria ser humanizado. E essa talvez seja uma das grandes falhas quando a gente fala em termos de inteligência artificial. Tá? E aí tem esse termo também, a questão de complacência com o código gerado a partir da inteligência artificial. É quando simplesmente a pessoa vai gerando o código com inteligência artificial e aceita que aquele código está bom, que aquele código é funcional. Conecta com o que o Marcelo falou lá no início também, várias pessoas também já falaram dessa questão de gerar sem pensar. Tá? E aí vem... quando a gente pensa em música, a gente pensa na questão de plágio. Eu citei Vanilla Ice, que é a música mais conhecida dele, roubou, entre aspas, né, uma batida de baixo do Queen. Somente o Queen, ninguém ia notar. Então, a música Ice Ice Baby literalmente tem uma parte que eles só deram uma alterada no tempo, na frequência ali da música, na velocidade dela, mas é exatamente o que o Queen já tinha feito anos antes e sem dar o devido crédito. E aí a gente tem, no caso da inteligência artificial, tem casos que eu já falei de código, mas tem casos bem mais visíveis, literalmente, que é a questão de imagens. Get Images, que é um dos maiores bancos de imagens do mundo, está em processo longo. Eu acho que ele já perdeu contra uma empresa, mas contra algumas outras ainda está rolando, onde ele demonstra que as inteligências artificiais estão utilizando as imagens deles a partir da geração de imagens
extremamente semelhantes às imagens originais, mas com marcas de água borrada, aquela marca que normalmente fica no canto ou na parte superior da imagem, que diz a origem dela quando é uma imagem comercial. Então, de certa forma, se está criando algo em termos de código, ele pode não ser o código que tu poderia reutilizar. É algo a se pensar. Ainda está num campo cinza isso, porque pelo menos no caso da Get Images, eles estão perdendo no Reino Unido. Mas é algo de se pensar. Tipo, tu acha que tem que passar por isso? Tua empresa teria estrutura para ser processada daqui a pouco até fora do Brasil por causa de um código que possivelmente foi copiado? Tá. E aí uma questão importantíssima é compreender o que vocês, como profissionais, têm que esperar desse novo mundo. E aí a gente fala muito do profissional full stack quando a gente fala da questão do desenvolvedor, mas hoje a gente também poderia fazer uma conexão com o músico full stack quando a gente fala em termos de música. Então a gente tem principalmente ali Michael Jackson, Ray Charles, Aretha Franklin, tem vários músicos que eles não dominavam somente a questão de cantar um instrumento, eles dominavam diversas áreas da produção musical para compreender o processo. Não quer dizer que eles sabiam, dominavam o Michael Jackson, mesmo por mais que ele compreendesse de diversos instrumentos, ele não tocava nenhum. Então, ao mesmo tempo, eu diria para vocês, ao se formarem como profissionais, vocês têm que pensar não somente na atividade que vocês gostam hoje, no campo que vocês trabalham hoje, vocês têm que pensar principalmente na base e na estrutura. Existe até uma ideia onde a gente fala do profissional como um T invertido, que é a base larga em termos de diversos campos de conhecimento. Aqui fala, por exemplo, a questão de compiladores, memória, também conhecimento de rede. Então, tipo, pensem que não é que eu estou dizendo que vocês vão construir um compilador, mas se vocês conhecerem como um compilador funciona, daqui a pouco vocês podem otimizar a questão do desempenho por trás do programa de vocês. Se vocês compreenderem como a memória funciona, vocês podem compreender algum erro que pode dar com um ponteiro dentro da programação e por aí vai. Então, quanto maior o leque, maior o repertório de vocês como profissionais, menos vocês vão depender da inteligência artificial e mais possibilidades se abrem. E aí conecta até com o que a gente começou a falar anteriormente de como seria o cenário para ser contratado no futuro. Então, pensem mais nisso. Eu acho que é extremamente importante de realmente não ser ótimo em todos os campos, que eu acho que isso é difícil, quase impossível, mas conhecer, ter uma base, saber como funciona, tá? E aí eu até diria também, complementando, conheçam mais gente da tecnologia, não só o que a gente está habituado, o tradicional, eu gosto de Steve Jobs, enfim, Steve Jobs, Bill Gates, Sam Altman, Elon Musk, esse todo mundo conhece. Mas pensem assim, Brian Fox, o cara que criou o Bash, que hoje em dia não tem como se pensar em sistemas Unix ou Linux sem pensar na linha de comando, sem pensar no Bash, tá? Então, é extremamente importante a gente tentar compreender um pouco mais também da história da tecnologia e das tecnologias que estão ao redor da gente. E, enfim, chegando na questão de... Tá, mas aí eu estou passando por várias áreas, mas vamos supor que eu já tenho ali a definição dentro da minha realidade. O que hoje eu posso fazer com a IA e como eu devo fazer? Primeiramente, adorei essa analogia do não entregue um MP3 achatado. Quando a gente está produzindo uma música, ela vai ser multitrack, ou seja, ela vai ser várias linhas de som trabalhando em paralelo. E quando a gente está construindo um sistema, quando um sistema é bem construído, vai ser separado por áreas também.
vai ter a parte que vai trabalhar com base de dados, vai ter a parte de autenticação, ali fala em user interface, interface com o usuário, uma API de pagamento. Então, muitas vezes ocorre, quando a gente está utilizando inteligência artificial, criar um código maluco que simplesmente tenta fazer tudo ao mesmo tempo. Vai de A a Z com um único prompt. E aí começa o problema. Quando tu vai dar manutenção nisso, é horrível, porque uma alteração na autenticação altera uma variável que não tem nada a ver com não deveria ter, né, conexão com a tua base de dados, por exemplo. Então, é extremamente importante ir pensando nisso. Como vocês podem fazer com que os programas de vocês trabalhem com padrões de desenvolvimento. E aí, essa notícia eu também achei extremamente engraçada, porque mostra a distopia que a gente está vivendo, né? A pessoa simplesmente instalou o OpenClaw, que ainda é extremamente experimental, é um especialista em segurança da Meta, da empresa Facebook, deu acesso ao e-mail pessoal e simplesmente começou a deletar os e-mails dela porque houve um erro na execução de um comando que ela tinha pedido para ser realizado. Então, pensem, se o pessoal da Meta, que é especialista em segurança, está errando com inteligência artificial, talvez vocês não devam botar inteligência artificial num patamar tão alto assim, né? E quando eu digo vocês, eu diria todos nós. Eu acho que isso é extremamente importante da gente refletir, tá? E aí, tipo, tá, a gente está falando, IA copia, mas o ser humano também copia. Só que o ser humano copia se inspirando, quando ele está correto, vamos dizer assim. Um exemplo, quando eu vim desse mundo musical, é pensar no Daft Punk, que utilizou muito do remix eletrônico para criar música e recriar música, até diria que seria o termo mais específico. E quando a gente pensa nisso, eu lembro muito na área da tecnologia do Scratch, que veio inspirado por tecnologias que já existiam para simplificar uma introdução à programação, e hoje talvez seja a grande referência em termos de criação de introdução de programação para crianças, adolescentes e até mesmo adultos. O Arduino também tem uma ideia assim. O iPad nasceu do fracasso do Newton, que já tinha sido um assistente pessoal na época que se comportava como um tablet, né, da própria Apple. Então, tipo, pensem que vocês também vão copiar, vão se inspirar, e daqui a pouco utilizem até a IA dentro desse contexto. Vocês já têm uma base e vão querer melhorar, criar em cima, modificar, mas não tentem fazer com que ela crie tudo. No momento que a IA começa a criar tudo, eu acho que, infelizmente, ocorre um problema gigantesco. E aí a gente começa a perder os objetivos, vamos dizer assim. E aí, até para deixar aí o contexto, a própria Apple, que a Apple já teve diversos problemas em relação a produtos. Então, não é vocês que vão morrer porque criaram alguma coisa que não vai ser extremamente inovadora ou popular, tá? Cada um vai ter a sua batalha um dia por vez. E algo extremamente importante, porque conecta com as diversas falas que a gente já teve sobre a questão de empresas em si, e como adentrar nas empresas. A carreira é um esporte de contato. Por mais que a inteligência artificial esteja aí, esses momentos que a gente está trocando hoje, as conexões que vocês vão fazer ao longo do curso, dentro de fóruns, dentro de eventos, são extremamente importantes. Hoje, na tecnologia, muitas vezes, as vagas nem sempre são diretamente, como eu diria, diretamente disponibilizadas publicamente. Muitas vezes essas vagas são publicizadas internamente para pessoas que já têm contato com a empresa. Então, se tu tiver contato com a empresa, tu começa a ter um repertório maior de oportunidades. Então, não se baseiem somente na ideia de a inteligência artificial como um eixo da carreira de vocês. É mais uma ferramenta para o leque de ferramentas que vocês devem ter. Tá? E aí é bem interessante porque se vocês começarem a pesquisar, claro,
É muito fácil achar perfis de personalidades, Elon Musk, Bill Gates, papapá, o que a gente já tinha falado. Mas a gente vê cada vez mais o reconhecimento de equipes. Diversas pessoas estão a trabalhar em conjunto para uma atividade em questão. E aí, outro músico que eu gosto de citar é o Timbaland. Especificamente, teve um álbum que ele produziu do Justin Timberlake, eles são parceiros de longo tempo, chamado Future Sex Love Sounds, onde eles tentaram, a premissa era tornar a música sexy novamente. E para isso eles combinaram diversos tipos de som que não eram comuns, vamos dizer assim. Se eu bem me lembro, tem até som de parada no meio da música, mas ele fazia um remix eletrônico para constituir isso. Ou seja, ele tinha um domínio de exatamente o que ele queria e ele utilizava a máquina para melhorar esse resultado. E aí conecta com o livro que eu já falei 2, 3, 4, 5 vezes, o livro Com Inteligência, do Ethan Mollick, que ele fala bem isso, tipo, não tratar a máquina como um oráculo infalível. É o estagiário genial que inventa umas respostas ocasionalmente para te agradar. Algumas coisas que a inteligência artificial vai gerar vão ser muito boas e vocês vão ter que ter o senso crítico para aproveitar ou não, tá? Então, não se abracem na inteligência artificial como algo que realmente é a solução para todos os problemas. É uma possibilidade de auxílio. Essa é a capa do livro. Depois, não se esquentem, eu vou repassar para o Thiago todo o material, tá? Mas é só para deixar registrado, para mim é um dos livros introdutórios de inteligência artificial moderna, mais específico a generativa, mais interessantes, tá? E aí, tipo, pá, tô há mais de 1 hora criticando a inteligência artificial até não querer mais. Mas a inteligência artificial tem muitas finalidades benéficas, tá? Acredito que todos vocês teriam pelo menos um exemplo para citar. Quem quiser até ficar à vontade aí, vamos aproveitar esse final de palestra para botar aí no chat, estamos quase nos despedindo, pelo menos em termos de material aqui, tá? Mas eu citaria rapidamente aqui 3 exemplos. Camigo, ele utiliza o método socrático para ensinar pessoas. Então, o que ocorre? Ao invés de ele dar respostas prontas, ele vai ir dialogando com a pessoa para chegar num raciocínio lógico. Ou seja, a pessoa vai ter que pensar para chegar no que ela gostaria de compreender. Em termos de acessibilidade, hoje a gente tem muita tecnologia, Reigeno, o próprio YouTube, que facilita a questão de tradução, até dublagem, se eu bem me lembro, o YouTube agora já está com um programa beta de dublagem a partir de IA. E por fim também tem a questão do AlphaFold, que é um software que é utilizado para mapeamento de proteínas, que foi criado, se eu bem me lembro, pelo pessoal do DeepMind do Google e ganhou um dos prêmios Nobel no ano de 2024, tá? Então, tipo, claro, é uma tecnologia, mas ele não ganhou o prêmio sozinho. Ele ganhou o prêmio a partir da visão dos desenvolvedores dele. Tanto que quem ganhou o prêmio foram os desenvolvedores em si, não foi a tecnologia que foi criada. O Demis Hassabis e o John Jumper. Tá? Então, agora se encaminhando para o final em si, eu conecto muito, vamos dizer assim, o pavio que me veio para queimar o material até chegar nessa palestra foi uma música chamada Forgot About Dre, que é do Dr. Dre e do Eminem. E basicamente ela fala como diversas pessoas no ramo da música ali, da parte do rap, dentro daquela rivalidade da Costa Leste, Costa Oeste, acabaram criticando o Dr. Dre durante um bom tempo, enquanto ele estava ali na produção, na criação, visto que ele não é somente músico. E foi uma música para lembrar a eles que ele ainda tinha toda a base, ele tinha todo o conhecimento, foi uma música
extremamente popular, elogiada, e eu acho que conecta muito com esse momento, onde a gente tem diversos profissionais sérios que estão sendo desvalorizados porque não tem essa postura de endeusar a inteligência artificial e até mesmo enganar a partir de prometer milagres com inteligência artificial, e muitos outros que nem deveriam estar falando tanto assim, que se classificam como especialistas em inteligência artificial. Pessoal, vamos ser realistas. Especialista em inteligência artificial é algo raríssimo, tanto no mercado quanto no Brasil. A gente tem hoje, muita gente conhece a parte de prompt dos últimos tempos para cá, mas tu te classificar como especialista em si, muitas vezes é balela. Não tem como falar de forma educada isso. É pessoal que, se perguntar, nem a formação deles é ligada à área da tecnologia. É simplesmente aprenderam a fazer um prompt e estão achando que estão fazendo programação, conteúdo, enfim. E é como o Dr. Dre criticando todo o cenário musical. Tem gente que não consegue nem gerar uma rima direito e que quando não conseguia vender ou produzir um álbum decente, corria para quem? Corria para quem sabia, do Dr. Dre, e é o que eu diria para quem realmente tem conhecimento. Se um sistema com inteligência artificial ocorre uma falha, ele vai correr para um desenvolvedor de verdade. Tá? Aproveitando isso, eu acho bem interessante a figura do Steve Wozniak dentro daquela formação original da Apple. Acho que muitas vezes ele é relegado, mas essa parte tecnológica, eu acho que ele criou muito, teve muito, teria ter tido uma valorização muito maior do que realmente houve. Então, deixa aí a reflexão de outra pessoa que seria interessante vocês irem atrás um pouco mais sobre a carreira e a vida e a visão da pessoa em si. E termino com uma frase bem específica adaptada da música Remember the Name, do Fort Minor, que seria, em termos, vamos dizer, a matemática da dor para chegar no sucesso seria 10% de sorte, que é fazer um prompt decente, né? A gente sabe que não é tão fácil, mas também não é impossível. 20% habilidade, que são fundamentos, que a pessoa chegar ali e realmente correr atrás de compreender banco de dados, uma linguagem de programação, uma estrutura, enfim, diversas tecnologias que não deixam de ser fundamentais. 15% força de vontade é aquela questão de correr atrás. 5% prazer, que é aquele momento onde tu fez algo que funciona, mas é tão passageiro que não dá para dizer que é ao longo do tempo. E aí a parte que eu diria que não tem como a pessoa se iludir, que é 50% da dor, que é o debug. Pessoal, IA não faz nenhum debug perfeito. Pode fazer muito bom, pode auxiliar, mas se o pepino for grande, até a IA rega. E a IA vai depender sempre de vocês trabalhando por trás. Então, tenham conhecimento para que no final do dia tenham motivo para lembrar o nome de vocês. Dominem a base, ditem o ritmo e, como diria a música, don't forget about Ray. E só para, vamos dizer assim, ser realista, né? Dentro de tudo isso que eu falei, a gente tem que saber que a falha também faz parte do processo. Quando a gente fala muitas vezes sucesso, parece muitas vezes que a gente está vendendo. E eu não estou aqui para vender nenhuma ideia para vocês, eu estou aqui para repassar ideias que se encaixem dentro da formação de vocês como profissionais. E pensem, é difícil sim. Tem mais vagas na área de tecnologia? Tem. Eu acredito que ainda vai ter mais vagas, mesmo com a inteligência artificial. Espero que sim também. Mas não quer dizer que tudo são flores. Tem dificuldades, tem questão de startup quebrando, isso daí é um ciclo. Não, um dos maiores aprendizados que eu diria que eu tive ao longo da vida como profissional é a vida como profissional da tecnologia está longe de ser estática. Quanto mais estática for, mais vocês estão se perdendo do campo, tá? Então, trabalhem, trabalhem, trabalhem. É a mensagem que eu deixo aí para vocês. Compreendam IA, compreendam os fundamentos, experimentem IA, tentem criar, tentem inovar, mesmo a gente sabendo que ela meio que copia, mas conectem as coisas. É extremamente importante isso. E abro para perguntas, comentários.
Eu acho que já ultrapassei o tempo, mas a princípio era isso que eu tinha de material para apresentar para vocês hoje, tá? Professor, desculpa, né, tomar a frente assim, mas eu só gostaria de agradecer. Foi muito bom. A gente estava até discutindo ainda um pouco no grupo da turma o quão brilhante foi a explanação sobre a IA, o uso cotidiano, a importância de nós desenvolvermos o senso crítico, não usá-la apenas para substituir o nosso trabalho próprio, mas como uma ferramenta que vai nos auxiliar a dar o nosso melhor. Né? Então, eu gostei muito e aprendi bastante com a sua aula. Muito obrigado. Eu que agradecer a presença, Marcelo. E não fiquem tímidos. Todo mundo pode se manifestar, tá? Eu vou fazer só um complemento rapidinho para conectar com essa fala do Marcelo. A fala que a gente está tendo hoje aqui é muito teórica filosófica. Isso foi uma escolha ali conversando com o Thiago, porque hoje, se vocês forem parar para ver, quase todas essas IAs grandes do mercado, ChatGPT, Claude, Gemini, já tem o centro de treinamento deles. E não tem ninguém melhor que a própria empresa para treinar vocês. Também tem pessoas, ok, eu também sigo algumas pessoas da área de inteligência artificial que vale a pena, mas que eu diria assim, ó, se vocês querem se aprofundar, eu posso até repassar os links do Thiago também, são coisas que eu também corro atrás porque faz parte, vamos dizer assim, eu posso já ser formado na área, mas não quer dizer que eu sou estático na área, tá? Aqui no chat temos o Wilma agradecendo, parabéns pela aula maravilhosa, boa noite a todos, boa noite, muito obrigado pela presença também, Wilma. Geisiane, muito obrigado pela aula, foi muito esclarecedora, agradeço também a participação aí de vocês no chat. Mais alguma colocação, mais algum questionamento? Fiquem bem à vontade. Pode falar. Essa aula vai continuar gravada. O Thiago falou que sim. O Thiago falou que a aula vai ficar gravada e ele vai disponibilizar posteriormente. Acho que vai ficar aberta para o pessoal acessar no YouTube. Não vou prometer tudo para vocês, ele só me falou que vai ficar gravada. Não sei se agora se me pode escutar. Agora sim. Agora sim? Perfeito. Meu computador é uma tablet que eu transformei em computador, então ele tem problemas de som. Sim. Duas coisas só que eu gostaria de comentar. Gostei muito da aula, gostei muito do enfoque na parte filosófica e na realidade do que isso está afetando e vai afetar muito a nossa vida e toda a geração que vem aí em diante. Só queria comentar duas coisas, que não sei se vocês viram aí uma entrevista do Sam Altman dizendo, questionado a respeito do dano ambiental que causa os centros de inteligência artificial, e ele comentando de que um ser humano para ser formado leva 20 anos, mais ou menos, então imagina o gasto que esse ser humano teve comendo, usando água e etc e tal. Ou seja, isso, quando eu vi isso, para mim foi um dos motivos, talvez o mais forte, para abandonar o ChatGPT e passar a usar ainda mais a Euria, mais ainda do que Perplexity e Claude, porque o Claude havia usado no celular só. E a outra coisa também que eu acho que é bem já vem na questão da ética, não? Na ética, que é o estudo da moral, se as coisas são morais ou imorais, que o Donald Trump, o governo americano, passou a considerar Anthropic um problema ao governo, porque dava suporte ao governo, mas não aceitou que pudesse fazer vigilância interna do país, que é o que está acontecendo muito lá, e tampouco aceitou que se pudesse usar a inteligência artificial sem decisão humana em caso de armas, drones e armas que pudessem matar uma pessoa, digamos assim. E o Sam Altman foi o primeiro que foi lá, eu diria uma coisa mais bárbara, não vou dizer isso em sala de aula, mas o Sam Altman foi o primeiro que foi lá e disse, não, nós aqui, nós aceitamos,
e disse que não teria aceitado essas cláusulas, que eles não teriam aceitado, estaria tudo bem. Mas eu não acredito. Então, é aquela coisa que diz assim, estão matando ali, mas é lá, não tá chegando aqui. Estão matando, mas estão matando lá no Oriente Médio. Não, mas estão matando na Palestina. Aí, quando chegar na vez que estiverem matando com um drone sem decisão humana na nossa casa, aí a gente vai pensar, porra, isso aí lá atrás, a gente já viu essa nuvem sendo levantada aí, né? Então, eu acho que a gente pode usar a inteligência artificial como um suporte, como educação, meio de educação, eu acho incrível. Eu estudo francês usando inteligência artificial, eu peço para que me faça as aulas, porque além das aulas que eu faço online, crio material para estudar, mas eu acho que existe muita gente que está sendo dependente da inteligência artificial para programar. Eu tenho colegas que estudaram programação comigo aqui em Barcelona que disseram que tem até vergonha de cobrar o salário no final do mês, porque basicamente quem criou tudo foi a inteligência artificial. Então, eu acho que a gente está num bom momento, que aí está avançando muito rápido, mas está num bom momento para realmente avaliar o que estamos fazendo nós como agentes de alimentação da inteligência artificial. Meu pai sempre diz uma coisa, não existe merenda grátis. Se está te dando uma coisa grátis, é porque tu é produto. Tu está alimentando a inteligência artificial. E como diz o Nicoleles, vai chegar um ponto que não existe inteligência artificial, porque não é inteligência e porque utiliza a inteligência humana. É uma grande base de dados que é muito rápida, é muito boa. Por quê? Porque é rápida, porque tu, em vez de tu passar 6 meses catando no Google, não sei onde mais lá, numa enciclopédia, tu tem muito rápido. Mas é uma base de dados de conhecimento humano, que todos nós tenhamos essa consciência e que está destruindo o meio ambiente. Existe gente cada dia que não tem água nas suas casas. Por quê? Porque um palhaço foi lá fazer a fotinho com o desenho, copiando, usando o copyright do japonês lá que fez a caricatura lá, e tem gente fazendo esse tipo de besteira, tem gente fazendo tem gente fazendo terapia com inteligência artificial, ou seja, eu acho que estamos num bom ponto para avaliar o que a gente está fazendo e como a gente está atuando como agentes nessa alimentação aí. Era só isso, eu acho que tinha um baita discurso aí, já avacalhei muito já até. Não. Posso complementar em cima da tua fala? Claro, totalmente. Tá, perfeitamente. Então, só para começar, assim, primeiramente agradecer, assim como todos vocês aí que se fizeram presentes. Acho que essa questão de pensar e repensar o que a gente vai fazer ou não vai fazer com a inteligência artificial é importante. Claro, existe a possibilidade de daqui a pouco ter um salto também nessa questão de recursos e de consumo. Na China, pelo que eu entendi, boa parte das inteligências artificiais que eles estão criando lá estão consumindo menos recursos também, mas isso daí também não tem dados completamente abertos hoje para se colocar uma definição, mas é extremamente importante pensar que essas empresas, elas só têm um foco, o lucro. Então, tipo, vamos ser realistas, eles vão dar o discurso que seja mais interessante. Se tu for ver hoje, buscar mesmo o próprio Google, que já tem uma estrutura maior em termos de data center que a OpenAI, eles não estão liberando muitos dados referentes ao consumo de recursos utilizados pelas inteligências artificiais, tá? Então, você tem que pensar muito a fundo, assim, tipo, eu realmente acredito no que eles estão dizendo ou não acredito? Aliás, tem um perfil que eu sigo no Instagram, que é aquele negócio, é um prazer culposo, que é um perfil onde eles listam coisas incrivelmente bizarras que donos de empresas de inteligência artificial ou pessoas em cargos altos nessas empresas falam. Uma das coisas foi o que a Adri falou, a comparação do Sam Altman com a questão de o quanto uma inteligência artificial utiliza de energia e quanto um ser humano utiliza de energia, né? Então, até porque, mesmo ele sendo um cara das exatas, isso é um cálculo que nem precisaria entrar na questão, porque o ser humano consome ao longo da vida. E a inteligência artificial está consumindo cada vez mais
naquele instante. É um gasto muito mais, vamos dizer assim, exatamente nesse momento, né, nessa data específica que já está consumindo. Então, essa comparação é completamente ilógica. Não tem nem muitos termos para chegar, mas já teve gente que fez até o cálculo científico em cima disso. Então, assim, pensem que vocês têm que usar, ou vocês deveriam usar, até não vou dizer o tem que, porque eu acho que ainda tem muita gente que realmente não utiliza a inteligência artificial dentro da sua realidade, e ok, dentro da realidade tu ainda te mantém produtivo e te mantém como uma pessoa com diferencial no mercado, não há problema nenhum de não utilizar a inteligência artificial também. Mas, ao utilizar, eu acho que a gente tem que ter uma parcimônia de conseguir realmente, tipo, tá, mas por que eu vou utilizar? Eu acho que ter essa consciência do consumo de recursos e como tudo isso funciona, eu acho que vai ser cada vez mais importante. E, claro, eu acho que também vai ter que ter inovação tecnológica, inovação na grade de energia, inovação na questão do resfriamento para não utilizar, ou pelo menos reutilizar mais a questão de água. Eles falam que o ciclo é fechado, mas ciclo fechado no caso que a água entra como líquido, vira vapor e posteriormente vai novamente voltar ao estado líquido, mas é muito complexo. Eu não vejo ninguém tendo 100% de certeza que esse sistema está a funcionar perfeitamente. E nem eles, das grandes empresas, dão uma bandeira de tipo, ó, esses são os nossos dados, esses são o nosso consumo, nós somos sim eficientes do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista do consumo de recursos. Então, isso é talvez um dos grandes problemas que a gente vai pensar em termos de humanidade ligada à inteligência artificial. Vai ser muito maior até do que quais possibilidades a gente tem a partir da inteligência artificial. E, por fim, também a colocação das falas do Nicoleles, onde diz que a inteligência artificial nem inteligente realmente é isso. Tipo, ela copia padrões muito bem. Ela é tem aquele filme com o Matt Damon que ele copia várias pessoas, o talentoso Sr. Ripley. E por acaso o Sr. Ripley era um meio que psicopata. Então, quando a gente fala em termos de às vezes a gente fica com o pé atrás mesmo sabendo que ela tem suas utilidades, tá? Eu sou bem realista nesse ponto. Eu uso dentro da minha realidade, mas eu sei que não é perfeito. Eu Robô também, o Fabrício colocou ali. Tem vários filmes que a gente pode pensar aí, já citamos também Exterminador do Futuro. Eu acho que quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente mexe muito com o nosso imaginário também, né? Acrescentando aqui, tivemos mais falas aqui do Fabrício. Eu creio que as coisas vão piorar quando chegar na computação quântica. Pois é, se chegar na computação quântica de forma estável, a gente vai ter muito mais poder de processamento, teoricamente, com um consumo de recursos não tão grande. Mas estamos a ver ainda o que vai ser esse resultado. A Geisiane colocou que são poucos recursos para atender a necessidade ilimitada do ser humano. Não temos muito o que falar. A gente vê, tem cidades nos Estados Unidos que já estão tendo problemas de abastecimento ou também triplicando, quadruplicando o custo da energia elétrica por causa do consumo por parte dos data centers de inteligência artificial. E aí a gente vem para o Brasil, onde passou uma legislação que fala hoje que a inteligência artificial, os data centers vão ter isenção de impostos. Então tem todo um lobby por trás, é bem complicado lidar com essas empresas grandes. Não sei se tem mais alguma colocação, mais algum comentário. Não sei se o Thiago já voltou. Thiago? Então, bom, pessoal, a princípio era isso da minha parte. Se ninguém tem mais nenhuma colocação, nenhuma pergunta, eu sempre digo, não existe nenhuma pergunta ruim. A única pergunta ruim é a pergunta que não foi feita, tá? Então, fico aí à disposição, senão vou dar por encerrado aqui no lugar do Thiago. Acho que o Thiago deu uma saidinha. Agradecer também, acho que eu não li a fala da Natália ali. A Natália agradeceu a minha pessoa, agradeceu ao Thiago.
é um gênio nas escolhas das aulas também, concordo plenamente. Fico aí à disposição também para no futuro a gente debater mais sobre, talvez até uma visão mais prática sobre inteligência artificial também. Acharia interessante, por mais que a gente tenha todas essas questões contrárias, mas também tem os seus usos. E refletir sobre AI não é o nosso centro, não deve ser o centro do nosso aprendizado, tá? Liliane agradeceu, Adri também agradeceu, Fabrício, boa noite e até uma próxima. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos. Boa noite aí para quem fica, já que ninguém mais se manifestou. Um prazer e até a próxima. Tchau, tchau, tudo de bom. Boa noite, Júlio. Boa noite, boa noite. Alisson, boa noite, Rafael. Boa noite, Vitor.